62 foi criado o Estatuto da Mulher Casada, né? A gente sabe que muitas questões aí vieram depois desse Estatuto da Mulher Casada, onde em 27 de agosto, com essa lei 4.212 de 1962, permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. Imagina, né, gente? Hoje nós temos mais de 1 milhão de mulheres chefiando suas famílias no estado do Pará, coordenando suas vidas, levando o alimento para os seus filhos, porque muitos homens covardemente não assumem a paternidade, e outros, né, que se separaram, e muitas hoje estão passando por esse período agora, nós estamos vivenciando de isolamento social, grandes dificuldades. Por toda essa história que a gente vem colocando, né, de que realmente as mulheres ainda precisam ter os seus direitos garantidos de forma muito mais efetiva, já que existe uma diferença aí no tratamento de homens e mulheres neste país. Bom, no mesmo ano nós tivemos a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil. As mulheres, antes disso, elas foram educadas para a maternidade, então elas não tinham direito nem de escolher, né, quando queriam ser mãe, ou se não queriam ser mãe, porque aquelas que tinham essa postura eram certamente criticadas por toda essa situação. Então, a partir daí, nós tivemos direito a métodos anticonceptivos, né, com anticoncepcional, que apesar de ser um método contraceptivo bastante polêmico, né, por mexer com os hormônios das mulheres, não dá para negar que o medicamento trouxe autonomia às mulheres. Isso é verdade, né? Aqui nós tivemos o feminino na imprensa, né? A gente, em 1975, o jornal Brasil Mulher é fundado no dia 9 de outubro e o primeiro exemplar saiu em circulação com um editorial que marcou a época e irritou muitos homens, principalmente jornalistas e políticos. O Brasil Mulher não é jornal, não é o jornal da mulher, né? O seu objetivo é ser mais uma voz na busca e na tomada de igualdade perdida. Trabalho que se destina a homens e mulheres. Não desejamos nos amparar nas diferenças biológicas para desfrutar de pequenos favores masculinos, ao mesmo tempo que o Estado constituído de forma masculina deixa-nos um lugar só comparado ao que destinado por incapacidade de participação do débil mental. Ou seja, foi uma afronta naquele momento onde se colocou que a mulher tem capacidade intelectual tanto quanto aos homens, né? Isso foi muito interessante. Pode passar, por favor. Em 1977, nós tivemos a lei do divórcio, né? Que é aprovada, gente. Aí, no dia 26 de dezembro, a lei de número 6.515 foi sancionada e iniciou uma discussão sobre a separação. Vale lembrar que as mulheres, né, desquitadas eram vistas com maus olhares e muitas pessoas, inclusive, né, deixavam essas mulheres isoladas, viravam as costas, as famílias abandonavam, porque nesta época as mulheres divorciadas eram consideradas realmente as mulheres que não mantinham a família, que não conseguiram conduzir o seu casamento. Então a mulher, ela tinha esta culpa também, era dado a ela esta culpa, que não foge muito à nossa realidade de hoje. A mulher que vive no ciclo da violência contra a mulher, quando ela denuncia a violência piora para ela com contato com o agressor, e quando ela deseja se separar, acontece o feminicídio. Então há uma situação muito complicada, ainda que precisamos trabalhar para que a sociedade machista e patriarcal que vivenciamos hoje não reforce isso, né? Então é muito complicado. E aí, a partir daí, a gente já percebe que quando a mulher sai de uma relação, né, amparada pela lei, ela ainda tem que enfrentar o preconceito da própria sociedade. Em 1979, mulheres são autorizadas a praticar qualquer esporte, né? Parece estranho, mas pensa que antes disso as mulheres não podiam praticar esporte nenhum. Tudo era de menino, né? Mas daí a gente lembra que ainda hoje atletas sofrem preconceito. Eu já falei isso para vocês, ainda hoje nós temos, né, muitas críticas de mulheres, as jogadoras de vôlei, muitas eram convidadas por terem um corpo bonito a fazer reportagem, não era pelo esporte, e sim
ter o corpo bonito. Então, muitas foram assediadas, muitas foram, inclusive, tiveram dificuldade de ter o seu trabalho reconhecido porque eram chamadas apenas mulheres mais bonitas. E na hora de fazer a reportagem, não era a melhor jogadora, era a jogadora mais bonita. Então, e tudo isso foi marcando a dificuldade das mulheres serem respeitadas pela sua competência, pela sua essência, e não pelo seu físico, enfim. Aqui nós tivemos as mulheres nas Forças Armadas, muito importante isso. Em 1980, as Forças Armadas passaram a aceitar também mulheres, né? Mais uma profissão que até então era vista como masculina, né? Isso para a gente foi muito importante, porque a força militar, a hierarquia da estrutura militar é muito machista, é muito rígida. Mas aí as mulheres começaram a alcançar, né? Depois de, já em 1982, as Forças Aéreas passou a aceitar mulheres. Em 1992 foi a vez do Exército Brasileiro também aceitar as mulheres fazendo parte da sua estrutura funcional. Pode passar, por favor. A primeira delegacia da mulher, primeiro equipamento especializado de defesa do direito da mulher, foi em 1985 que surge a primeira delegacia, né, Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, em São Paulo. Só em 1986, nós tivemos a nossa primeira delegacia da mulher aqui no estado do Pará, primeira DEAN. Aqui foi um encontro de mulheres, né? Em 1988 ocorre o primeiro encontro nacional de mulheres negras, né? Estima-se que 450 mulheres negras reuniram-se para promover o debate, seminários em vários estados brasileiros, a fim de conscientizar a população e tornar à tona a questão do feminismo negro. Então, tudo isso, gente, é fruto da história, né? Então, a gente muito vê hoje que a legislação, como a Lei Maria da Penha, como a Lei do Feminicídio, como a própria Constituição brasileira nossa, é fruto de luta das mulheres. Para vocês terem uma ideia, a nossa Constituição, nós participamos de um processo, a luta feminina, que o lobby do Batom, que foi um lobby onde as mulheres foram até o Congresso Nacional reivindicar que na nossa Constituição tivéssemos, né, leis que garantissem esse exercício da igualdade entre homens e mulheres. Foi pela luta das mulheres que isso aconteceu, porque nós também iríamos ter uma Constituição completamente machista, onde cada vez mais estava valorizando o patriarcado, né, a cultura que hoje a gente precisa desconstruir, e as mulheres tiveram um papel muito importante nisso, que foi o famoso lobby do Batom, né, a Constituinte de 1988. No mesmo ano, aconteceu a mobilização que ficou conhecida como lobby do Batom. A questão que pauta era a igualdade formal de direito entre homens e mulheres na Constituição Federal do Brasil. As mulheres vêm lutando para sobreviver desde o início da nossa história. E se nós temos hoje uma Constituição brasileira que nos remete aos direitos iguais entre homens e mulheres, foi fruto também da luta das mulheres. Então nós temos hoje também, em 1996, reivindicado mais mulheres na participação ativa na vida política. A gente colocou isso como uma questão importantíssima, a participação da mulher no espaço de poder e decisão. Essa participação da mulher no espaço de poder e decisão é um eixo do Plano Nacional de Política para as Mulheres, é um eixo do Plano Estadual de Política para as Mulheres, como parte de política pública. Então, a participação da mulher no espaço de poder e decisão nos traz, com certeza, ganhos no campo da conquista do direito. Então, aqui nós tivemos, né, reivindicação de mulheres na participação do espaço da vida política. Um sistema de cota foi criado, gente, a partir daí, de 1996, esse sistema de cota foi criado pelo Congresso Nacional, que obrigava os partidos a escrever pelo menos 20%, agora é 30%, né? Esse dado aqui já foi superado, é 30% da participação das mulheres no espaço de poder, e onde nós temos hoje que ainda brigar por esses 30%, porque quando vai chegando perto das eleições, os partidos políticos procuram as mulheres para pegar os seus nomes, e muitas mulheres se deixam, né, levar por essa participação considerada direcionada pelos partidos, onde ela não tem protagonismo nenhum, onde ela não tem seu direito respeitado, e os 30% que ainda ficam sob coordenação e direção de muitos presidentes de partidos políticos, é algo que nós mulheres precisamos discutir e melhorar a nossa participação partidária. Não estou falando de política partidária. A nossa participação partidária é necessária dentro de uma estrutura democrática que nós vivenciamos. O Brasil, ele segue a eleição de forma democrática, e para você participar, você tem que estar num partido político, tá? Então, isso é importante. Pode passar, por favor.
Aqui foram surgindo várias movimentações, gente. A Marcha das Margaridas é uma marcha interessantíssima que é coordenada pela FETAGRE, né, pela Confederação Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras, e temos também uma movimentação que acontece todos os anos em Brasília. Aconteceu ano passado, o estado do Pará levou uma das maiores delegações, né, do Brasil para discutir a especificidade das trabalhadoras rurais. Nós temos um estado diverso, um estado que tem vários segmentos de mulheres, e a política pública ela tem que dar conta de trabalhar todas as especificidades e principalmente levando em consideração a luta e os direitos das trabalhadoras.